A graça e a paz a todos nossos irmãos. Gostaria de meditar com os irmãos em Mateus, capítulo 6, versículo 25. O texto fala sobre os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dando aqui uma orientação para a sua igreja nesses últimos dias. Eu vejo um povo perturbado, um povo que não descansa no Senhor. Um povo que está totalmente perturbado, um povo que está desanimado. Jesus está vindo, nós temos que confiar no Senhor. Enquanto Jesus não vem, nós temos que fazer a obra, nós temos que trabalhar. Trabalhar para o reino, ganhar almas, trabalhar para o nosso sustento cotidiano. E deixar de se preocupar com as coisas desta vida. O Senhor está dizendo assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Nós temos que aprender a descansar em Deus. Ele nos traz aqui um exemplo das aves do céu. Olhar para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam e nem ajuntam em celeiro. As aves do céu, elas não ajuntam em celeiro, elas não guardam em tuia. Elas não estão guardando para a grande tribulação, igual está fazendo aí o pós-tribulacionistas. Não, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós temos que trabalhar para o nosso sustento, ganhar o nosso pão de cada dia, e saber que nós temos um Deus que está no controle da situação. É Ele que está controlando a situação. As pessoas estão muito desesperadas, o povo está muito desanimado, confiando em governos. Agora passou esta crise da greve dos caminhoneiros, agora vem a Copa do Mundo para apaziguar o gado. As pessoas têm que abrir o olho. Não é hora de nós ficarmos aqui apegados com esse mundo, não. Jesus está vindo. Enquanto Ele não vem, nós temos que trabalhar para o nosso alimento cotidiano, nós temos que correr atrás do trabalho para poder nós pagar nossas contas, mas descansando no Senhor. Descanse no Senhor, meu irmão. Olhai para as aves do céu. O maior exemplo é as aves do céu. Elas não semeiam, elas não cegam, né? Elas não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Será que nós, seres humanos, que somos criados à imagem e à semelhança do Altíssimo, será que nós não temos muito mais valor do que as aves do céu? É lógico que temos. Se Deus cuida das aves do céu, se Deus cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de nós, Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim já há muitos anos que eu estou vivendo pelos olhos da fé. Muitos anos que eu estou vivendo pelos olhos da fé. Agora nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que correr atrás, trabalhar, ganhar o nosso dinheirinho, e Deus abençoa o nosso dinheirinho. Amados irmãos, a palavra de Deus diz assim, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Uma pergunta. E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? O Senhor está dizendo assim, por que vocês andam tão preocupados com o vestuário? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Deus cuida dos lírios do campo. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, o sábio Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim, meus amados, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então o Senhor, Ele está nos chamando de homens de pouca fé.
As pessoas estão faltando fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Nós temos que ter fé em Deus. O Senhor, Ele cuidará da sua igreja no meio do deserto desta vida, da mesma forma que Ele cuidou de Israel no meio do deserto. Deus tem um projeto com a sua igreja no meio desse deserto. Então vamos confiar no Senhor. Enquanto Ele não vem, vamos trabalhar, vamos fazer a obra, vamos evangelizar. Vamos ganhar alma, vamos evangelizar o nosso vizinho, vamos evangelizar o preso, vamos visitar os doentes no hospital, enquanto Ele não vem, e vamos trabalhar para o nosso sustento, porque Ele cuida de nós. O Senhor diz assim, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos tirar muito mais a vós, homens de pouca fé? Uma pergunta. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos. Então nós estamos vendo aí uma igreja inquieta, uma igreja perturbada, que está aí ajuntando comida para a tribulação. Uma igreja perturbada, que está aí pagando comida cara, para juntar para a tribulação. Meu irmão, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não vai passar pela grande tribulação, não. Ela vai ser arrebatada dessa terra. Isso aí é um ensino perturbador que o inimigo está enfatizando, esse ensino pós-tribulacionismo. Os pós-tribulacionistas, eles estão aí aterrorizando a noiva de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela vai ser removida daqui. Nós temos que confiar no Senhor. Ele disse em João 14, voltarei outra vez. Então Ele voltará outra vez e vos levarei para vós. E vos levarei para Ele. Ele vai levar nós para Ele. Ele vai nos levar a igreja para a sua glória. Vos levarei para mim. Então Ele vai levar a sua igreja. Então nós temos que confiar. Não andeis, pois, inquietos. Ele está dizendo assim, aquieta-te. Saiba que eu sou Deus. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus criador do universo, meu amado. É o Deus que cuida de nós. Se você está desempregado, não fique triste. Deus cuidará de você. Deus vai usar alguém para te abençoar. Se você tem conta para pagar, Deus vai usar alguém para te abençoar, que você vai pagar essa conta. Não se desespere. Creia em Deus. Não se desespere, não vos inquietei, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos. As pessoas só pensam no bucho, só pensam em comer. Quando sai uma crise, as pessoas correm nos mercados e compram as comidas tudo, sem lembrar do seu próximo. As pessoas que têm dinheiro se aproveitam disso. Os pós-tribulacionistas estão fazendo isso aí, estão estocando comida. E estocando para ser confiscada pelo exército global na grande tribulação. É o que vai acontecer. Como que a pessoa vai estocar comida para comer 7 anos da grande tribulação? Não tem como, meu irmão. Então nós temos que viver pela fé. Mesmo os que estiverem na grande tribulação, os crentes que passarem pela grande tribulação, eles vão ter que ter fé para viver pela fé. Não tem como estocar comida na grande tribulação. Você não tem como estocar comida para comer 7 anos não, meu amado. Então vamos deixar de bobagem, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque todas essas coisas, a palavra diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai celestial, bem sabei que necessitais de todas essas coisas. Então Deus, Ele sabe o que nós necessitamos. Deus, Ele sabe, Ele cuida de nós, Ele sabe que nós precisamos da água para nós sobreviver. Ele sabe que nós precisamos do pão. Sem a água e sem o pão, nós não sobrevivemos. É a nossa gasolina. É a gasolina do nosso motor, é a água e o pão. Então Ele sabe disso. Enquanto as pessoas estão aí brigando por gasolina, correndo aí nos postos para abastecer gasolina cara, deixa de bobagem, meu irmão. Você vive sem gasolina. Você pode andar de a pé. Antigamente não existia carro. Deixa de bobagem. Eu estou aqui com o meu parado. Meu carro está aqui parado, porque eu não tenho dinheiro para colocar gasolina e não vou colocar gasolina desse preço que está aí nas bombas. Não, eu não preciso de carro para andar, eu não dependo de carro, eu tenho 2 pernas boas para me andar. Graças a Deus por isso. Se eu não tiver condições de andar de pé, eu vou de bicicleta ou eu vou de carona, dou um jeito aqui, mas eu não vou abastecer. Agora, a nossa gasolina que nós necessitamos é o alimento diário, é o pão diário. É a comida, é a água, a comida e a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. As pessoas só pensam em comer.
E a palavra diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Deus desse povo dos últimos dias é o ventre. É igual o apóstolo, igual o próprio Jesus disse. Paulo falou sobre isso, né? Cujo Deus é o ventre. Jesus também falou que ele viria como nos dias de Noé. Então as pessoas só pensam em comer. As pessoas estão aí pensando só na Copa do Mundo agora, em comer, em beber, em farriar. Estão aí enfeitando as casas aí com as bandeirinhas. Já estão aí comprando cerveja, comprando carne para assar. Meu irmão, pense na tua alma. É hora de cuidar da tua alma. E se Jesus vir agora, o que será da tua vida? E se ele vier na morte, se você morrer, para onde você vai? Então as pessoas se preocupam com tudo. Esquecem de preocupar com a eternidade. Nós temos que preocupar com a eternidade. Então não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, com que, ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem saber que necessitai de todas essas coisas. Mas ele nos traz aqui uma recomendação: buscai primeiro o reino de Deus. É isso que nós temos que fazer. Primeiro é o reino de Deus na nossa vida. E a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. Mas essa maldita teologia da prosperidade que tomou conta das nossas igrejas, essa maldita teologia do demônio que mudou a palavra de Deus, ela mudou as escrituras, ela mudou o versículo. Eles estão dizendo assim: primeiro buscar no reino do mundo, primeiro buscar as coisas materiais. Primeiro você tem que construir uma casa chique, andar de carro zero, comprar uma fazenda e deixa Deus por último. É isso que ensina a teologia da prosperidade. Essa miséria chamada teologia da prosperidade que está acabando com as nossas igrejas. Que não tem mais nem igreja para congregar, porque só se prega isso. Não se pregam mais a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Os pastores não estão pregando mais. Eles estão enganando o povo com essa doutrina diabólica, doutrina satânica. Satanás, ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então é esta doutrina maldita que te oferece o reino deste mundo. Não, Jesus nos ofereceu o reino do céu. Ele nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos será acrescentada. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, meu irmão. Deixe o dia de amanhã na mão de Deus. Dia de amanhã é Deus que cuida. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então vamos viver o hoje, meu irmão. Vamos viver o agora. Vamos viver uma vida na presença do Senhor. Vamos viver uma vida de santidade e arrependimento. Vamos viver uma vida como se Jesus voltasse agora, nesse exato momento. E deixe o amanhã. O amanhã é Deus que cuida. O amanhã só pertence ao Senhor. O amanhã não é nosso. Nós não sabemos quando Jesus virá. Se nós não sabemos quando Jesus virá, então o que nós temos que fazer? Nós temos que estar apercebidos. Amém, meu amado? Deus abençoa. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos fortaleça nesses últimos dias de muito desânimo. Tem visto o povo de Deus muito desanimado. Irmão, não desanime não, ele vai vir. Ele vai vir no momento em que não penseis. Aí ele vai vir. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.